Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Cursos. Na aula de hoje, nós vamos aprender alguns comandos no Linux. Na aula passada, vocês viram que nós instalamos uma virtual machine e também colocamos uma imagem do Linux. Então, o nosso computador virtual, ele está pronto para uso. Então, para a gente utilizar ele, eu vou deixar aqui um pouco mais ambientalizado. Na visualização eu vou deixar nesse modo escalonado. Vamos ver se ele vai ficar bom. A gente consegue deixar aqui maior para vocês. Bom, acho que aqui já está um tamanho bom de se ver e não está muito distorcido. Tudo bem. Então, hoje nós vamos ver 15 comandos Linux, como vocês viram aí no nome do vídeo, né? Bom, então está aqui a nossa aplicação. Eu acabei de abrir o terminal, clicando aqui embaixo. Eu acabei de abrir aqui, ó, tem esse botão, eu abri o terminal. O primeiro comando que nós vamos aprender é o comando ls. Então, é para listar quais são os diretórios ou pastas, né? Depende de como vocês querem chamar, quais são as pastas que a gente tem. E ele tem variações. Todos os comandos, ou quase todos os comandos, eles vão estar relacionados com um parâmetro, né, de ajuda. Então aqui, ó, a gente pode ver diversas opções que a gente pode utilizar junto com o comando ls. Por exemplo, se a gente digita apenas o comando ls, ele vai mostrar para a gente quais são as pastas. Mas se a gente coloca ls-a, ele mostra todos, inclusive os arquivos e pastas que ficam ocultos. Então a gente pode, em uma outra aula, né, explicar o que são, por exemplo, esse bash rs, o profile. Então vão ser, de forma geral, vão ser configurações que a gente está deixando ali para o nosso ambiente. Tá, uma vez que a gente viu o comando ls, vamos partir para o segundo comando, que é o comando clear. O comando clear, ele vai servir para limpar a tela para a gente. Vou até aumentar aqui. Então, um atalho para ele, ó, por exemplo, é Ctrl L, e aí ele já limpa para a gente. Tá. Já sabemos listar quais são os diretórios que a gente tem, vamos criar um novo diretório. O comando para isso, nosso terceiro comando, é o makedir, que vem de make directory. Bom, e aí a gente coloca o nome na frente. Então, vou criar aqui um workspace. Então agora, vocês podem comparar, a gente tem um novo diretório aqui, workspace. Beleza. O próximo comando que a gente vai aprender é o comando para acessar diretórios, para navegar entre esses diretórios. Então vou colocar cd workspace, se eu aperto tab, ele completa para mim com os nomes que nós temos ali. Por exemplo, se eu coloco só p, aí ele vai ter dificuldade. Eu apertei mais de uma vez para ele mostrar quais são as opções. Mas, então tá aqui, workspace. Acessamos o nosso workspace. Se a gente utiliza o comando ls-a, vocês vão ver que ele tem a opção de ponto, que é onde a gente está, e 2 pontos para a gente poder voltar para o diretório anterior. Então, por exemplo, aqui, cd, 2 pontos, a gente voltou para o nosso home. Bom, então vamos acessar de novo aqui o nosso cd. O próximo comando que vai ser útil para vocês é o pwd, Print Working Directory, que significa imprima o diretório de trabalho. Ele vai mostrar, vai situar a gente onde nós estamos. Então isso é bom para que a gente consiga se localizar. Às vezes eu quero copiar esse caminho, então é uma boa técnica. Dependendo da atividade, então a gente viu aqui o nosso quarto comando, que é o pwd, vamos para o nosso quinto comando, que é o who am I. Existem alguns momentos que a gente quer saber qual que é o nosso host. Então
Então pode ser que você está acessando um cluster que tem várias máquinas e você tem que acessar uma máquina dentro de outra máquina e nem sempre a versão ela vai mostrar aqui para vocês quem que é o usuário. Bom, vamos então, a gente viu que a gente pode criar diretórios, mas a gente também pode criar múltiplos diretórios, só dando espaço aqui. Então agora, se a gente acessa, a gente viu que a gente tem 3 diretórios aqui. O nosso 7º comando é o comando touch. Alguém sabe o que esse comando faz? Nós vamos utilizar ele aqui para a gente criar um arquivo. Então vou colocar um teste.txt. Com isso agora a gente tem um arquivo aqui. Para a gente conseguir editar esse arquivo, dá para fazer por linha de comando? Dá, mas a gente também tem aplicações que rodam no próprio terminal. Então, quando a gente está acessando de forma remota uma máquina, é uma forma interessante. Normalmente, as versões elas já vêm com o Nano instalado. Vamos ver se ele existe. Opa! Existe. Normalmente, vou utilizar o Clear aqui para limpar esse tanto de configurações. O Vi também vem instalado. Vou apertar um Ctrl L aqui para ele limpar. O Vim eu não tenho certeza, acho que o Vim a gente teria que instalar. Então ali está dizendo que o comando Vim não foi encontrado. Então ele dá ali inclusive algumas opções que a gente pode instalar o Vim. Tá, então vamos editar esse arquivo com o comando nano e a gente passa o nome do arquivo. Beleza, está aqui. Então eu posso fazer um Hello World e posso dar uma dica aí valiosa para vocês. Para vocês se inscreverem no canal. O próximo passo, né, é a gente conseguir salvar essas modificações que a gente fez. Vocês podem ver aqui embaixo que ele dá algumas opções. Então esse acento aqui, ele está dizendo que é o Ctrl que a gente vai apertar. A gente quer sair, então para a gente sair, a gente vai apertar o Ctrl X. E aí ele pergunta para a gente, você deseja salvar o que está ali no nosso buffer? E é só a gente apertar o Y, que a gente salva, e a gente quer sair do nosso arquivo, a gente apenas aperta Enter. Bom, então tá, eu sei que a gente tem conteúdo agora naquele arquivo. Qual que é o 9º comando que a gente vai aprender? É o catch, que a gente vai utilizar para imprimir o que tem no nosso arquivo. O nosso 10º comando vai ser o comando move, MV. A gente pode tanto mover esse arquivo, como a gente pode utilizar ele para renomear. Então a gente vai pegar o arquivo, o nome do arquivo que a gente tem, e vamos mover ele para o nome texto.txt. Então agora, se a gente visualiza, o nosso arquivo ele não chama teste mais, ele chama texto.txt. Vou criar um outro arquivo aqui, teste, mas eu vou dar extensão shell para ele. Bom, então agora temos esses 2 arquivos. Só para a gente não perder, ó, o nosso texto ele tem conteúdo e o nosso teste ele não tem nenhum conteúdo. Então vamos lá, quais são os arquivos? A gente tem um arquivo teste e a gente tem um arquivo texto. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que esse arquivo teste.sh vá para o diretório directory 1. Gente, é porque eu coloquei um ponto ali. Agora, então não existe mais. Vamos fazer isso com
um arquivo texto também, txt, e a gente quer mover ele para dentro desse diretório. Então agora eu vou acessar esse diretório directory1, e aí se a gente olha, os dois arquivos estão aqui, o arquivo de teste vazio e o arquivo de texto com o conteúdo que a gente tinha colocado. Bom, o próximo comando, né, o 11º comando que nós vamos ver é o comando find. Do comando find, deixa eu colocar um help aqui, ele vai dar aqui algumas instruções de como a gente utiliza ele, mas de forma geral a gente vai colocar o caminho que a gente está acessando, e aí a gente vai ter alguns parâmetros aí que a gente pode utilizar. Eu vou utilizar o name. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou utilizar o name, que a gente vai procurar pelo nome do arquivo. Bom, vou dar um clear aqui de novo. Então a gente vai colocar find, procure onde? Neste diretório, pelo nome do arquivo. E aí no Linux, sempre que a gente tem um asterisco em um nome, né, a gente está substituindo aquilo ali por qualquer coisa. Então se eu coloco t asterisco ponto asterisco, ele vai procurar por todos os arquivos que começam com T, tem um ponto em algum lugar. Até para a gente melhorar isso aqui, então a gente pode, por exemplo, colocar todos os arquivos que têm a extensão txt, ou todos os arquivos que têm a extensão sh, ou, por exemplo, todos os arquivos que começam com a letra T e depois tem um ponto, alguma coisa. Acho que o nosso padrão ali ele estava bem genérico, por causa disso que ele não deixou. Bom, aí a gente viu o comando cat, né? Que ele vai imprimir pra gente o conteúdo do arquivo. Mas vai existir arquivos, principalmente arquivos de log, vão ser milhões de linhas, vão ser arquivos muito grandes. Então a gente pode utilizar o comando head. O comando head ele vai imprimir só o início ali do nosso documento. Então, como o nosso arquivo ele é pequeno, ele vai ser impresso todo. A gente pode utilizar também o "-n", que vai imprimir o número de linhas que a gente quer de cima para baixo. Então, se eu colocar 1, ele vai imprimir só a primeira linha agora. E aí, como o nosso 13º comando, igual a gente tem o head, que é de cima para baixo, e a gente tem um tail, que é de baixo para cima. E ele funciona bem da mesma forma. Ele vai imprimir de baixo para cima, tudo eu posso utilizar também. Eu estou apertando para cima para mover os comandos, tá? O tail, se eu coloco 1, ele vai imprimir só uma linha de baixo para cima. Eu posso colocar 3 aqui, que aí ele vai imprimir o nosso conteúdo do nosso arquivo todo. Beleza, então já sabemos navegar, já sabemos listar os documentos, criar diretórios. Vamos remover algumas coisas também, né? Para a gente remover, a gente tem o comando rm. Então, por exemplo, eu posso remover o arquivo teste e ali ele foi removido sem problemas. Eu posso remover um diretório também com o nosso 15º comando. Aqui eu estou nos diretórios, né? Deixa eu fazer um ls aqui de novo. E aí eu quero remover, por exemplo, remove dir. E aí eu quero remover o diretório 2. Então foi removido. Quero remover o diretório 3. Também foi removido. E se eu tentar remover o diretório 1? Ele não pode ser removido. Por quê? Porque a nossa máquina, né, ele está informando para a gente, olha, existe algo dentro desse arquivo. Então toma cuidado ao removê-lo. Para isso, a gente
vai então precisar de utilizar alguns parâmetros para ajudar ou para forçar a gente a fazer essa remoção. Então, olhando aqui, ó, tem dois parâmetros que vão ajudar a gente. Um é o R, que é esse recursivo, que ele vai remover diretórios e o conteúdo desses diretórios recursivamente. E o outro é o "-f", que vai remover, vai forçar essa remoção. Então, vou limpar aqui de novo, vou apertar um ls e eu vou colocar rm -rf e o que a gente quer remover, que no caso é o diretório 1. E aí ele deixa a gente remover. Bom, muito obrigado você que é inscrito no nosso canal, que curte nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo. Para você ainda que não é inscrito, dê essa oportunidade para a gente e acompanhe os nossos vídeos. Vou dar um bônus para quem ficou aqui até o final, vai ser o 16º comando, que é o comando History, que a gente consegue ver todos os comandos que nós utilizamos aí na nossa máquina. Como um bônus, a gente pode também utilizar o Ctrl R, deixa eu só limpar aqui, para aparecer mais lá em cima. A gente pode utilizar o Ctrl R, que ele vai fazer uma busca reversa no que a gente já escreveu. Então, por exemplo, se eu colocar touch, ele vai mostrar para a gente os comandos touch que a gente utilizou. Ctrl R, touch. E aí eu posso ir procurando por outros comandos. E para a gente limpar esse histórico, como que a gente faz? A gente pode fazer um history -c de clear. E aí a próxima vez que a gente chama o comando, o comando history, ele está limpo. É isso aí, gente. Valeu, agradeço a presença de vocês, espero que vocês possam ter aprendido algo interessante.